Irmãos, graça e paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 18. Hoje nós vamos dos versículos 1 até 17. Antes de chegarmos em Atos 18, você vai abrir a sua Bíblia, vai deixar ela abertinha. E vamos lembrar o que foi que aconteceu em Atos 17, para você chegar aí. Em Atos 17, a segunda parte do capítulo, Paulo se encontra em Atenas e ele fica impressionado com a idolatria de Atenas. Ao ficar impressionado com essa idolatria, como é de praxe, como é de costume, ele vai à sinagoga, começa a pregar o evangelho. Na pregação do evangelho a judeus e aqueles que são chamados tementes a Deus, Paulo fala sobre a questão da ressurreição, algo que é muito forte, digamos assim, um tema que é muito estranho para a realidade filosófica, para a realidade do povo de Atenas. E ele é convidado a ir para um lugar que, ao mesmo tempo que é um lugar, também é uma reunião, que é o Areópago, o concílio do Areópago, que era um lugar onde se reuniam para discutir questões educacionais, questões pedagógicas, questões políticas, administrativas. Nesse Areópago, ele é convidado a falar sobre a questão do Evangelho. E naquele lugar, ali, ele não tinha como ter como base o Antigo Testamento, e ele então começa a falar do Evangelho a partir da criação. Ele fala sobre a criação, ele cita dois poetas gregos, ele exorta o povo ao arrependimento, ele fala sobre o dia do julgamento final. Isso é uma perspectiva bem hebraica. A ideia do povo hebreu é que a vida é como um trilho de trem e que no dia tem uma estação final. Aquela ideia é diferente dos gregos que pensam no tempo de uma forma cíclica. O hebreu ele pensa no tempo como um trem mesmo e que tem uma linha que vai chegar a um certo momento em que nós vamos prestar contas a esse Deus e que Deus não apenas prestará contas através de julgamento, mas ele já elegeu o seu juiz, que é Jesus Cristo, que havia este Jesus ressuscitado dos mortos. E o saldo do capítulo 17, 3 grupos. Um grupo que escarnece da mensagem de Paulo, um grupo que procrastina. Paulo, depois a gente vê isso aí, mais para frente a gente vê isso daí. Mas um terceiro grupo, aqueles que creem e que se tornam seguidores de Cristo. E Paulo se desloca de Atenas para Corinto, é o texto de hoje. Corinto, no capítulo, Atos, no capítulo 18, dos versículos 1 a 17. Vamos devagarinho. Versículos 1 a 3, o texto diz o seguinte: depois disso, depois de tudo aquilo que aconteceu lá em Atenas, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Olhe para mim um momento. Paulo se desloca de Atenas para Corinto. A distância entre Atenas e Corinto é da ordem de 80 quilômetros, o que daria quase 3 dias de viagem. E Paulo segue a sua estratégia missionária. Como é a estratégia dele? Ele escolhe as grandes cidades, os grandes centros administrativos e comerciais, porque ele entende que, a partir daquele momento que prega o evangelho naquela cidade, a desenvoltura da cidade faz com que haja uma propagação mais rápida. Ele não vai a pequenos centros, ele sempre escolhe as grandes cidades. E no caso de Corinto, é uma dessas grandes cidades, sobretudo por uma razão muito forte. Corinto era uma cidade portuária potente, porque é uma cidade portuária não com um porto só,
Corinto era uma cidade portuária com 2 portos e recebia materiais de lugares distintos. Então, os estudiosos dizem que a cidade de Corinto ela era rica, era uma cidade de um fluxo comercial intenso, e era uma cidade que tinha uma cultura desportiva. Em Corinto, eles praticavam os chamados Jogos Istmicos, que é nada mais nada menos que o avô dos Jogos Olímpicos. Então, eles reuniam lá esse pessoal já para praticar corrida e flecha, e ali começou muita coisa dos esportes, nós podemos dizer assim. Agora, havia uma característica forte de Corinto, por ser uma cidade portuária, e por ter um templo de Afrodite, e por ter um templo de Apolo, era uma cidade que tinha uma moralidade muito desgastada. Era uma cidade conhecida por ser depravada. A prostituição cultural era muito forte, tanto no templo de Afrodite, que é a deusa do amor, quanto de Apolo, o que sugeria muito a questão da homossexualidade em Corinto. E aqui, inclusive, irmãos, eu trouxe ruínas do templo de Apolo. São fatos que são verdadeiros. A palavra de Deus ela é bem situada na história. Então, o texto nos mostra que ele se encontra ali, nessa cidade, com Áquila e Priscila. Esse casal, ao que tudo indica, e há fortes evidências para entendermos que Áquila e Priscila já eram cristãos, porque havia os historiadores dizem, sobretudo o historiador chamado Suetônio, ele diz que Cláudio, que é esse imperador que expulsou judeus de Roma, não foi apenas judeus, foram judeus e cristãos, judeus misturados, foram expulsos de Roma por causa dos debates fortes que haviam entre eles acerca de um certo Crestos. É colocado na história não como Cristo, mas como Crestos. Muito provavelmente um linguajar depreciativo para o nome de Cristo foi utilizado por Cláudio. Então, essa dupla aí, vale a pena salientar que o nome Áquila em latim significa águia, e que Priscila não é o nome verdadeiro. Priscila é o redutivo de Prisca, que deveria ser o nome dela, e que significa anciã ou antiga. Então, esse casal, que era judeu e, muito provavelmente, judeu-cristão, e a segunda evidência é que, em nenhuma carta de Paulo, Paulo os coloca como se tivessem tido um encontro com Jesus. Então, pelo fato deles terem sido expulsos lá da Itália, terem sido expulsos de Roma, e pelo fato de nas cartas paulinas não haver nenhuma menção a que Áquila ou Priscila tenham sido os primeiros, ou tenham tido alguma experiência de encontro, ou participado em alguma pregação ou coisa desse tipo, essas duas evidências mostram aos estudiosos que é possível entender que Áquila e Priscila, eles eram muito mais do que fabricantes de tendas. Eles já eram cristãos e se identificam com Paulo rapidamente. Irmãos, esse ofício de Paulo de fazer tendas era um ofício que era muito utilizado. Tendas feitas de couro de cabra, de tecido forte. Os principais compradores dessas tendas, geralmente, era o próprio exército, que eram tendas individuais. Isso fazia parte dos equipamentos do exército, que se deslocava muito de um lugar para outro. E essas tendas eram, digamos assim, um bom mercado, era algo que estava em voga aí nesse momento. E eles encontram lá, e em função do mesmo ofício, se juntam
e Paulo começa a trabalhar pelo seu próprio sustento. Mas ele tem uma missão muito maior do que fazer tendas. Versículos 4 e 5, o texto diz o seguinte: e todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Olhe para mim um momento, o que é que nós temos aqui? Algo muito interessante. Era a prática costumeira de Paulo. Onde tinha sinagoga, Paulo se dirigia à sinagoga. Porque dentro do rito da sinagoga, com certeza, ele haveria de ser convidado a falar. E em sendo convidado a falar, era natural que ele falasse sobre o Cristo que cumpria as prerrogativas do Antigo Testamento. No início, Paulo trabalhou, e a rotina dele era bem pesada. Trabalhava durante a semana, no final de semana, no sábado, ele ia para pregar, para falar sobre Jesus, para falar sobre o Evangelho. Mas, graças a Deus, e aí a ajuda veio, Silas e Timóteo chegam da Macedônia para compor a equipe missionária, e Paulo consegue se entregar de forma mais integral, digamos assim, ao ministério da palavra. Por que foi que isso aconteceu? E o que foi que aconteceu aí nesse caso? É que quando os irmãos vieram da Macedônia, que encontraram com ele, levaram para ele donativo financeiro. E isso lhe proporcionou a que ele parasse um pouco mais o seu trabalho secular e se dedicasse mais integralmente à pregação do Evangelho. É o próprio Paulo que diz em sua carta, 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 9, Paulo diz o seguinte: quando eu estive entre vocês, essa carta não é aos Coríntios? Ele não está em Corinto? Então pronto. Quando eu estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, está vendo aí, ó? Quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Aí, mas mesmo assim, fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Os dois companheiros de Paulo levaram donativos para eles e Paulo sabe disso. Nesse sentido, a necessidade de fazer trabalhos manuais diminuiu e ele consegue se envolver mais com a pregação da palavra, se envolver mais com o Evangelho. Mas o que é interessante, irmãos, é que nem todos conseguem compreender quem é Jesus. E os judaizantes rejeitam o Cristo de Paulo. Veja o versículo 6. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, eu vou para os gentios. Os judaizantes rejeitam a mensagem do Evangelho. Agora, interessante, irmãos, só para lembrar a vocês algo que é muito importante. Nós podemos reconhecer o Cristo como Cristo de Deus com a ajuda do Espírito Santo. As evidências, mesmo que muitas, elas não eram facilmente reconhecíveis pelo seu próprio povo. Tem como provar isso? Não é o objetivo meu nesse momento, mas eu só queria lembrar o que o próprio Evangelho de João fala sobre Jesus, no capítulo 1, no versículo 11, lá diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não receberam. Então Paulo se depara com isso, para simbolizar esse rompimento com esse povo que está com seu coração trancado
obstinado para o Cristo, ele executa algo que é do Antigo Testamento, por incrível que pareça. Neemias, no capítulo 5, no versículo 13, lá diz que em um determinado momento, que Neemias está fazendo algum tipo de promessa, e essa promessa é quebrada, Neemias sacode a sua roupa e diz, todo homem seja sacudido e esvaziado, como eu faço. A Assembleia diz, amém, e eles fazem uma aliança, o povo cumpre o que prometeu. Nesse caso aí, é uma quebra de aliança. Paulo se coloca como Ezequiel, o atalaia. No livro de Ezequiel, o profeta, ele se posiciona como alguém, um atalaia, que avisa a mensagem do Senhor. Mas depois que adverte o povo, se o povo recebeu, beleza. Agora, se não recebeu, ele lavo minhas mãos. A responsabilidade que eu tinha com vocês já está feito. Bateu a roupinha aí. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai para um outro ponto de pregação. Ele vai para um outro lugar. Versículos 7 e 8. Veja o texto. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Ou seja, essa terminologia que diz que esse Tício era temente a Deus, ele era um gentio que era afeto à religião judaica. Ele era, muito provavelmente, um grego ou um romano que ia para a sinagoga e que era temente a Deus, mas não se submetia aos ritos do judaísmo. Ele era uma pessoa que temia a Deus, mas não vivia as práticas religiosas judaicas. E essa terminologia, no Novo Testamento, é chamada de tementes a Deus. Quem é temente a Deus tem essa característica. Então, esse Tício Justo, temente a Deus, a casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Veja o que aconteceu. Ele agora mudou de lugar, está numa casa e se depender da cultura, há de se entender que esse Tício era um homem rico, porque a casa dele está muito bem situada, está ao lado de uma sinagoga e tem condição de receber pessoas, e ele abre a sua casa para isso. Esse Tício, ele abre a casa e o chefe da sinagoga, ele teve um encontro com o Senhor e a sua família, e essa família e esse Crispo, com toda a autoridade que tinha, isso aí, irmãos, isso é de uma influência enorme na comunidade. Você já viu, rapaz, Paulo saiu da sinagoga, está na casa de Tício. Sabe quem foi que saiu também? O chefe da sinagoga saiu, está com Paulo lá em Tício. Rapaz, o chefe da sinagoga. Meu irmão, o impacto de uma pessoa de um nível, de uma respeitabilidade na comunidade, quando ele tem um encontro com Jesus, esse impacto é muito grande. Só lembrando aos irmãos, quando a denominação batista, logo do início, quando os missionários americanos vieram para cá, houve um rebuliço muito forte, se não me falha a memória, acho que na Bahia, a partir do momento que um padre teve um encontro real, verdadeiro, pessoal com o Senhor Jesus, abandona o catolicismo e vai para a igreja batista. Isso é algo comum. Antigamente isso aconteceu com os nossos irmãos presbiterianos. Se não me falha a memória, houve um padre também que lá no passado teve um encontro. Isso dá um impacto muito grande. As pessoas ficam, puxa, fulano, o que foi? Aí quando vai querer interagir, saber o que é, aí a verdade do evangelho vem. O impacto do testemunho de Crispo aí foi muito forte. A casa onde Paulo prega, irmãos, é agora uma casa que é
de lado da sinagoga. Eu falei sobre os pontos positivos, mas existem os pontos negativos. Os judaizantes não vão deixar Paulo em paz. E ele vai sofrer uma pressão muito grande nesse lugar. Paulo vai sofrer uma pressão muito grande nesse lugar. Ao ponto, irmãos, de Paulo sentir medo de na pregação do Evangelho, aí onde ele está. E aqui eu acho que, se eu pudesse escolher de todo o texto que a gente está analisando hoje, escolher um texto para dizer assim, rapaz, esse texto falou comigo hoje o dia inteiro, foi esse fragmento dos versículos 9 a 11. Veja que coisa forte. Versículos 9 a 11, o texto diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sim, irmãos, Jesus vai até Paulo para motivar a que ele não desista. Não tenha medo, pregue, eu tenho gente nesse lugar. Irmãos, isso falou muito forte ao meu coração hoje. Muitas vezes nós olhamos para as personagens bíblicas, nós olhamos para essas pessoas e pensamos que eles são super crentes, sobre-humanos, são pessoas que não têm problema, que não sentem medo, que não sentem dor, que estão acima da média, que estão acima da realidade, e não é assim. Paulo sentiu medo, e o próprio Jesus foi motivar Paulo. Irmãos, muitas pessoas foram motivadas por Deus. E aqui uma das maravilhas do Evangelho, a esperança que esse próprio Deus propaga no coração daqueles que adoram a Ele. Eu gostaria só de lembrar, no Antigo Testamento, a situação entre Josué e Moisés. Irmãos, você substituir no trabalho uma pessoa ruim, que não deu certo, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer coisa boa que você fizer, já vai ressaltar da ruindade do cara que você está substituindo. Agora, irmãos, você substituir uma pessoa cujo título é nada mais, nada menos que amigo de Deus, um dos que mais próximos, assim, vivo, ficou da glória do Senhor, ao ponto de o Senhor dizer a Moisés: eu vou colocar você aqui, vou botar a mão aqui nessa rocha, vou passar e você vai viver só pelas costas. Um homem que levou um povo de aproximadamente entre 1,5 milhão a 2,2 milhões de pessoas de um lugar para outro, no deserto, que coordenou tudo isso daí, dedicou 120 anos da sua vida, porque foram 40 anos de aprendizado no Egito, 40 anos de aprendizado no deserto, e 40 anos com o povo, 120 anos, um cara que deu certo. Aí, meu filho, Josué vai substituir uma pessoa que deu certo. Como é que não estava um coração de um Josué da vida? Ao ponto do próprio Deus falar com Josué, dizendo isso, ó: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei como isso soa no seu coração, mas pelo menos no meu, isso soa como um bálsamo. Esse Josué,
que era um grande estrategista, muito provavelmente olhava para Moisés e disse, não, aí é muito, eu vou substituir quem? Ele? É você mesmo. Mas não tenha medo não, eu vou com você. E Josué fez o que devia fazer debaixo da vontade do Senhor. Mas não foi só Josué não, irmãos. Profetas tremeram de medo. Isaías foi um que tremeu diante das pressões, ao ponto do próprio Deus ir reforçar o coração de Isaías para que ele não desistisse. É o que diz Isaías no capítulo 41, no versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mensagem de Deus para um coração medroso que precisava dessa intervenção para que ele não fizesse nenhuma besteira na vida, não desistisse da sua vocação, porque a pressão sobre Isaías era muito grande. E tão grande quanto a pressão que Isaías recebia, e talvez até maior, era a pressão de Jeremias, porque Jeremias, mais jovem, ia pregar uma mensagem que o próprio Deus já tinha dito, que o povo não haveria de ouvir, abrindo mão de questões da sua vida pessoal. Esse Jeremias também, debaixo de muita pressão, recebe do Senhor uma palavra de esperança. Jeremias no capítulo 1, os versículos 8 e 19. No versículo 8 diz assim, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O versículo 19 diz, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Sim, irmãos, Paulo estava com medo, só que não mostra isso em Atos, mostra em Coríntio. Veja o que é que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3. Foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Interiormente falando, Paulo estava com medo, abalado. Depois de ter vivido o que já tinha vivido, o Senhor chega diretamente a ele, do mesmo jeito que no encontro lá em Damasco, aquele encontro direto, e diz, Paulo, eu estou com você, Paulo. Eu tenho gente aí para salvar, Paulo. Paulo teve medo e ele admitiu isso. Irmãos, sobre esse texto aqui, do versículos 9 a 11, eu gostaria de falar dessas três coisas. Medo, promessa e resposta. Medo. É razoável entender que o povo de Corinto via Paulo como uma pessoa sem influência, porque ele era fazedor de tendas. E ao que sugere os estudiosos, era uma profissão muito comum, que não trazia respeitabilidade. Paulo não era um juiz, Paulo não era um coordenador de nada, de exército, a estrutura social era muito pequena. Paulo era um fazedor de tendas, isso não dava a ele status. É possível que, diante das pressões, sem muito apoio, com muito conhecimento, ele está dentro da cultura grega, mas com muito apoio, Paulo agora, com medo, já tinha passado por uma forte batalha em Atenas, e essa batalha trouxe, com certeza, algum tipo de cansaço mental. Ele está com medo. Paulo está com medo. Paulo está com medo. Segundo, uma promessa. O Senhor Jesus faz a ele uma promessa. O Senhor Jesus assegura a ele que ninguém vai colocar as mãos nele. Veja no versículo 10. Eu estou com você
e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Uma promessa grande, e qual é a razão dessa promessa? Tenho muita gente aí, Paulo, para salvar. O próprio Jesus está dizendo a Paulo que o fruto do trabalho dele lá em Corinto vai ser bem sucedido. Paulo, eu tenho muita gente para resgatar aí. Você não é pescador de homens como Pedro, então você vai pescar gente aí, Paulo. Eu tenho gente aí, Paulo. Tenho muito povo, muita gente nessa cidade. Terceira coisa, Paulo ficou ali 1 ano e meio. Veja versículo 11. 1 ano e 6 meses Paulo pregou naquele lugar, e o ministério de Paulo nesse lugar foi muito abençoado, ao ponto dos próprios irmãos de Corinto, eles mesmos se estenderem até o outro porto, o porto de Cencreia. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer que os irmãos de Corinto fundaram uma igreja em Cencreia e colocaram uma diaconisa para ser a líder dessa igreja em Cencreia, que era perto. Não foi nem Paulo que abriu a igreja, foram os irmãos. Então houve produtividade em Corinto. E o nome da mulher que ficou em Cencreia como líder da igreja era a diaconisa, o nome dela era Febe. Agora, irmãos, aí uma grande promessa, mas entendo a coisa, nem tudo são flores. Paulo vai ser acusado e vão levar Paulo ao tribunal de novo. Versículo 12, vamos lá. Versículos 12 e 13. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal novo, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Duas coisas sobre esses 2 versículos. Quem é esse Gálio? Irmãos, os historiadores dizem que existe uma forte relação entre esse Gálio, do texto aí, e um filósofo latino chamado Sêneca. Alguns historiadores dizem que era irmão de Sêneca. Outros historiadores dizem que era filho de Sêneca. É possível que ele tenha sido um discípulo, digamos assim, muito forte de Sêneca, ao ponto de ser confundido como filho ou como irmão. Seria a terceira hipótese. Sabe-se que esse homem era um homem que tinha muitos problemas de saúde e que ele era inteligente e detestava a bajulação. E eu gostaria que vocês vissem a acusação que está sobre Paulo, versículo 13. Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Sim, a lei de quem? A lei romana ou a lei judaica? A acusação, ela é ambígua. Se for de acordo com a lei romana, esse juiz vai ser inteligente e ele vai ter que pedir para os acusadores provarem que Paulo é uma ameaça para toda Roma. Se essa lei for a lei religiosa dos judeus, então, irmãos, eles vão ter que se virar entre os judeus mesmo. E é isso que Gálio, como um juiz inteligente, vai fazer. Olha o que foi que ele fez. Quando Paulo ia falar, Gálio se antecipa e diz aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo.
Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso entre vocês mesmos. Eu não quero ser o juiz dessas coisas. Ele foi inteligente. Ele percebeu nitidamente que os judeus estavam querendo utilizar ele como uma plataforma, como um palco para que dentro dos meandros aí da religião judaica parasse Paulo na pregação do evangelho. E ele foi inteligente. Os judeus ouviram que a acusação tinha que ser julgada entre eles mesmos e não no tribunal. Aí o que é que acontece? Veja o que é o ódio no coração do povo. Versículos 16 e 17. Gálio, e os expulsou do tribunal. Gálio expulsou todo mundo do tribunal. Vai, sai. Vamos embora. Volta, que isso não é coisa de jurisdição romana, isso é coisa de vocês mesmos, vamos embora. Vamos para lá. Versículo 17. Então, para tentar intimidar Gálio, veja o que esses judeus fazem. Então todos agarraram Sóstenes, o cara que ficou no lugar de Crispo. Então agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, agora atual, porque o chefe da sinagoga não era Crispo, e Crispo agora não está com Paulo, ele foi substituído. O chefe da sinagoga agora é Sóstenes. Pegaram Sóstenes, o chefe da sinagoga, começaram a espancá-lo diante do tribunal. E Gálio, todavia, nem se incomodava com essas coisas. Pode matar, estou nem aí. Veja que tipo de ser humano nós temos aí nesse momento. Os judaizantes levaram Paulo, viu que não ia prosperar a coisa, pegaram o chefe dos sacerdotes, deram uma surra no cara na frente do juiz, para intimidar. E o juiz, olha, estou nem aí, meu filho, tratou com desdém, tratou os judeus com desdém. Ele aplicou a lei romana para a liberdade religiosa. Infelizmente, como juiz, ele deveria ter feito alguma coisa para o Sóstenes. Mas ele não, total desprezo aos judaizantes, eles podem matar. Faça o que você quiser aí com o coitado do Sóstenes. Irmãos, eu gostaria de hoje, desse pequeno fragmento de texto, destacar duas verdades espirituais. A primeira verdade espiritual que eu gostaria de destacar para os irmãos hoje está no versículo 6, quando Paulo se recusa a continuar pregando o evangelho na sinagoga. Ele é rejeitado pelos judeus da sinagoga, uma rejeição que envolvia xingamentos e até mesmo a possibilidade de agressão física. Esse Paulo desiste de anunciar a mensagem para essas pessoas. Sacode a poeira da sua roupa, dizendo que não tem nenhuma responsabilidade com eles. Irmãos, nós vemos aqui algo interessante que nos traz uma grande lição. Por mais que a gente tenha o interesse pelo bem-estar, pela salvação das pessoas, o nosso controle da situação geralmente é bem pequeno. Nós não temos controle sobre a mente das pessoas quando nós falamos, quando nós pregamos o evangelho, sobretudo aí no caso da evangelização que Paulo está executando. Nós somos apenas instrumentos que Deus pode usar para tocar no coração das pessoas, mas isso não quer dizer que isso vai sempre acontecer. Haverá um certo momento, irmãos, que, como Paulo fez, a gente toma uma decisão, rapaz, não vai prosperar, não está dando certo, está sendo hostil, está criando
muitas vezes, um clima pior. E aqui, irmãos, me perdoe aplicar esse texto como eu vou aplicar agora, mas é uma das muitas realidades do dia a dia da vida cristã. Sobretudo, quando a gente fala do Evangelho para as pessoas de nossa própria família. Você já tentou falar do Evangelho para as pessoas de sua própria família? O nível de resistência que muitas vezes nós encontramos quando falamos do Evangelho, uma coisa boa, algo que você visualiza em um tio, uma tia que poderia fazer uma enorme diferença na vida dele, você fica com seu coração apertado, você fala, mas aquilo não é bem recebido. Muitas vezes dentro da família, muito pelo contrário, às vezes é gerador até de dissensões. Uma festinha de final de semana, um churrasco, que poderia ser uma coisa legal, por se falar sobre essas questões, pode vir a ter um fim desastroso. Em determinados momentos, irmãos, por incrível que pareça, é melhor ter parte que ter razão. E a pregação do Evangelho, ela será mais efetiva se você se calar, dar um bom testemunho e orar pelas pessoas de sua família. Nem sempre você vai ter liberdade. É necessário reconhecer que muitas vezes existem limites e que esses limites devem ser respeitados a bem do próprio Evangelho. Olha a ousadia do que eu estou falando. Pregue a palavra, fale em espírito de oração e perceba como as pessoas estão recebendo. Se a hostilidade for muito grande, meu irmão, não vá na vibe da hostilidade, não. É melhor ter paz do que ter razão. Dê uma recuada. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Você é só um instrumento de Deus. E nem sempre isso ocorrerá. Nem sempre, quando você falar de Jesus, vai ser uma unanimidade. Nós já vimos isso várias vezes aqui em Atos. Então tenha cuidado, fale com sensibilidade. Entendo que nem sempre é simples distinguir até que ponto diferenciar, até onde a gente pode ir. É difícil, mas o fato é o seguinte: há um limite e que você faça a pregação do Evangelho, onde quer que seja, com sensibilidade, criando pontes de relacionamento, ao invés de estabelecer paredes que nunca mais vão ser transpostas. Segunda grande coisa que eu gostaria de destacar desse texto de hoje, e que para mim foi a mais forte, Jesus motivando Paulo a seguir na sua vocação, dizendo: Paulo, não tema. Irmãos, isso para mim foi a coisa mais fantástica que eu me deparei nesses últimos 2 dias, porque me fez lembrar e nos faz lembrar, irmãos, da nossa humanidade, sobretudo como um pastor, recentemente no domingo próximo passado, final de semana próximo passado, foi comemorado, o dia do pastor, e quero trazer essa mensagem para os irmãos que líderes espirituais, pastores, eles sentem medo também. Sentem medo. É um ser humano que sente medo. Passagens como essa de Paulo, sendo motivado por Jesus, podem contribuir para que nós superemos a sensação de isolamento, de desamparo, mesmo quando nós temos a consciência plena de estar fazendo a obra de Deus. Quando a gente tem ao nosso lado companheiros que nos ajudam, encorajam, compartilham com as nossas ideias, é uma bênção, mas nem sempre isso vai acontecer.
Em muitos momentos, nós como pastores, como crentes em Cristo Jesus, em muitos momentos, nós vamos nos ver diante de situações onde aquilo que nós mais tememos poderá estar na nossa frente. Paulo teve medo. Se Paulo, que é Paulo, teve medo, avalie eu. Paulo teve medo. E eu vou ser sincero, irmãos. Todos os anos que tem o dia do pastor e todos os anos que eu faço aniversário de pastoreio, não sei quantos anos, daquela coisa toda, eu faço uma reflexão temerosa no meu coração. Porque eu vejo nitidamente uma sociedade entrando em putrefação. Isso me traz medo. Me traz medo. É uma sociedade que perdeu os seus valores, como Isaías 5:20 diz, chamando o doce de amargo, chamando o amargo de doce. Muitos de nós, hoje em dia, temos até vergonha de dizermos que somos honestos, como alguém no passado preconizou que isso haveria de acontecer. Irmãos, as famílias estão de uma forma tão complexa, o relacionamento entre pais e filhos, agora, nesse momento, já é complexo. Eu tenho estudado algumas coisas que eu vou mostrar para os irmãos ainda nesse mês, sobre tecnologia, as mudanças que poderão ocorrer, tem o seu lado positivo, mas, irmãos, tem algumas coisas que eu fico com certo receio. Meu Deus, como é que a humanidade ela vai responder? Porque toda vez que o homem faz uma tecnologia, a tecnologia remodela esse homem. Todas as vezes que o homem faz algo fantástico, aquele algo remodela ele novamente. Nós estamos vivendo uma crise emocional absurda. São pessoas que têm 5 mil, 6 mil, 10 mil, milhões de seguidores no Instagram, mas se sentem as pessoas mais tristes do mundo. Isso não faz sentido. Nós acumulamos, ou o homem acumulou, uma quantidade absurda de capital. E passa o ano e a história continua sendo as mesmas. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Eu olho para a estrutura da sociedade, eu olho para a estrutura do mundo, eu olho para as vias de desenvolvimento, a questão ecológica, a questão social no mundo, e eu vou ser sincero aos irmãos. Todos os anos eu peço ao Senhor misericórdia para que eu tenha força para ir um ano a mais. Mas eu tenho medo do quadro que muitas vezes a gente, ao olhar para o futuro, vislumbra. Para mim foi muito importante perceber, ver pelo texto, que Paulo, sendo o que ele era, sentiu medo. Isso me trouxe um certo alívio. O meu medo, ele é genuíno. E eu digo aos irmãos, do mesmo jeito que o Senhor falou ao coração de Paulo, de forma direta, dizendo, não tema. O Senhor, pela sua palavra, mais uma vez, ministra ao meu coração, dizendo, não tema. E eu recebo força de Deus para levantar a cabeça e ir adiante. Mesmo sabendo que o quadro não é bom, mesmo sabendo que as lutas vão ficar mais fortes, mesmo sabendo que a humanidade, ela vai se transformando em pessoas mais iracundas ao tempo que passa, mesmo percebendo tudo isso, eu também percebo que o Senhor Deus está ao nosso lado. Isso nos dá força para levantar a cabeça e ir adiante, como pastor e como igreja do Senhor. Medo. O medo paralisa. O medo paralisa. O medo nos traz uma falsa sensação da realidade. E todos nós temos medos.
tenho muito medo de muita coisa. Alguns têm medo de coisas que para outras pessoas pode ser até banal. Tem gente que tem medo de barata. Já tem outras pessoas que têm medo de que alguém de sua família morra. Sobretudo alguém que tem um relacionamento muito próximo. Tem outros que têm medo de chegar um dia pela manhã e não ter o que comer. Tem outros que têm medo e às vezes evitam ir ao médico por causa desse medo. O medo de conversar com o médico e o médico fazer uma análise e dizer assim, você tem uma doença. E essa doença, ela é forte, ela é complexa. E tem gente que evita de ir para o médico pelo medo de ouvir diagnósticos assim. Eu não sei qual é o medo que você tem. Não sei qual é o medo que você tem enfrentado. Talvez o medo de perder um ente querido, uma filha. O medo de perder o emprego. Mas existe um medo que todos nós precisamos dar por vencido. Não temos medo de Satanás nem do inferno. Isso aí é certo. Porque nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Isso é certo. Mas sobre as demais coisas da vida, é natural que se tenha medo. E o Senhor ministra ao nosso coração. Hebreus 13, 5. E eu gostaria de encerrar essa mensagem com esse texto e orando com os irmãos por isso. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca, nunca. Deus disse, o Senhor disse a Paulo que ele não haveria de ser tocado, mas não livrou Paulo do julgamento. Não sei se você percebeu isso. Mas no meio do julgamento, Paulo foi inocentado e ninguém tocou em Paulo. Existem muitos riscos, muitos medos, é verdade. Mas esse Deus não nos deixa, não nos desampara. Que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor e descansar diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de cantar uma canção com os irmãos. É uma canção conhecida. E no meio dessa canção, eu gostaria de orar com os irmãos sobre essas questões de hoje. Muitos vão conhecer essa canção. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar
alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de orar, mas eu gostaria de orar desafiando. Eu tenho medo de muita coisa. Deus sabe os meus medos. E Deus sabe quais são os seus medos. E você sabe quais são os seus medos. Mas o desafio nessa noite é colocar todos esses medos aos pés do Senhor Jesus. E que o Deus de paz possa preencher os nossos corações. E que toda sorte de medo e ansiedade caia por terra nessa noite. É possível que você tenha medo da situação atual, medo de algum diagnóstico, medo de envelhecer, medo das condições administrativas, medo do que pode acontecer esse ano. Não sei qual é o medo que está no seu coração, mas você sabe e o Senhor sabe. E eu quero desafiar você a colocar os seus medos aos pés da cruz nessa noite. Quero desafiar você, aí no lugar onde você está, a que você, se puder, que nem todos podem, se você puder, ajoelha colocando a tua causa diante do Senhor, ajoelha colocando os teus medos diante do Senhor agora. Nós vamos orar. Se puder, se você não puder, não tem problema. Fique sentadinho. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós nos ajoelhamos diante de Ti, da Tua presença, porque entendemos que Tu és um Deus que tem prazer em levar esperança para aqueles que creem em Ti. Pai eterno e santo, o Senhor é o Deus que levou palavra de esperança para Josué quando ele tinha de enfrentar dificuldades. Levou palavra de esperança para Isaías, que estava sob muita pressão. Levou uma palavra de esperança para Jeremias, que se percebia jovem, injustiçado, com uma mensagem inapropriada no seu entender, e sofrendo muitas pressões e levando surra
ao ponto de pensar que o Senhor o havia enganado. Paulo teve medo. E aqui de joelhos, na nossa humanidade, nós queremos declarar, Senhor, que sobre muitas coisas, sobre muitos aspectos, nós também temos medo. Meu Deus, meu Pai, todos os nossos medos, nós queremos colocar aos pés da cruz nessa noite. Todos os nossos temores, nós queremos colocar aos pés da cruz nessa noite. Meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que aflige o nosso coração, medo de doença, medo da morte, medo de envelhecer, medo de perder o emprego, medo de perder um relacionamento significativo, o medo de perder o que quer que seja. Todos esses medos nós colocamos diante do Senhor agora. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito ministre a nossa alma nessa noite. E que esse medo seja substituído pela fé e pela esperança. Pai, eu quero colocar diante de ti, Senhor, a nossa nação, a nação brasileira. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor afaste de nós o medo. Afaste de nós aquilo que não te agrada. Passa um pente fino em nossa nação. Meu Pai eterno, quero colocar nas tuas mãos, meu Deus, a nossa família. Meu Pai, todos os dias nós ouvimos um noticiário de morte que nos assusta, que atemoriza o nosso coração, que essas notícias caiam por terra e que o Senhor nos dê a necessária sensação de segurança, pois é o Senhor quem tem nos colocado em pé até hoje. Meu Pai eterno e santo, Deus poderoso, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Toda sorte de medo seja dissipada. Toda sorte de ansiedade seja dissipada. A paz que excede todo o entendimento, que venha como um bálsamo sobre nossa alma nessa noite. Aqueles que não estão conseguindo dormir, que em nome de Jesus tenham uma noite de sono tranquila dessa noite. E que amanhã possam acordar restaurados e com esperança. Pai eterno, os nossos temores colocamos diante do Senhor, entregamos, confiamos e descansamos em nosso coração. Como igreja do Senhor, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração, a questão de saúde. Há alguém aqui nessa noite que na família recebeu algum diagnóstico pesado ou algum ente da família está em UTI ou em recuperação de alguma doença muito forte, muito séria? Se você puder nessa oração colocar a sua mão em cima do coração, não precisa vir para aqui, só para a gente poder identificar e interceder. Se há alguém aqui nessa posição, pronto, nós vamos orar. Gostaria de pedir à igreja que observasse. Existem alguns irmãos que estão com a mão em seu coração. E isso marca que em suas famílias há um caso dessa forma. Nós vamos orar por eles agora. A palavra de Deus diz em Gálatas para a gente dividir os fardos uns com os outros. E assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Isso é dividir o fardo, esse peso. Então nós vamos orar agora. Pai eterno e santo, esses irmãos que estão com a mão em seu coração, é porque em suas famílias recebeu um diagnóstico forte, ou alguém de sua família está na UTI, está enfrentando uma situação difícil na questão de doença. Meu Deus, meu Pai, todos os dias na live da igreja, nós temos intercedido por pessoas que estão doentes ou em recuperação. E eu quero, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, como igreja do Senhor, colocar diante de Ti cada um desses casos e te peço, meu Deus, que o Senhor haja de forma poderosa em cada uma dessas situações. Pai, como igreja do
restaure a saúde. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Amém. Queridos, Deus abençoe. Amém. Bênção do Senhor. Conseguiu o colchão, casca de ovo da irmã Nil. Já conseguiu.